Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Se você é novo, curta e se inscreva. E claro, clique no sininho das notificações para ser notificado. Temos visto que há muitos comentários, estão crescendo e nós estamos gostando e muito. Sua sugestão se torna aqui também para nós um novo tema. Eu também notei que há muitas pessoas que estão visualizando, mas que não estão se inscrevendo. Se inscreva para receber as novidades e até mesmo os nossos cursos promocionais. Porém, nós não vamos vender nada aqui. Nós vamos apenas propagar o Evangelho e ministrar um tema poderosíssimo a pedidos, e é um dos temas mais mencionados aqui nos últimos dias e também, claro, na internet, que é a inveja não pode tocar você. Eu declaro que a inveja não tocará em você, não tocará na sua família, não tocará nos seus negócios, não tocará na sua vida pessoal, nem tampouco emocional. Eu creio que Deus é poderoso para te livrar da inveja e para te livrar de todo o mal que ela possa lhe causar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a inveja, ela é como uma podridão que adentra os ossos da pessoa. É isso mesmo. E eu quero usar o exemplo de duas pessoas para começar este vídeo. O primeiro é do rei Saul, que foi o primeiro grande rei da história de Israel. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei e também, claro, representar Deus e os exércitos do Senhor em Israel. Afinal, quando Israel vencia, era porque o povo de Deus, que confiava em Deus, sabia que Deus forte estaria com eles. E eles eram conhecidos como o povo de Deus e também, claro, como o povo hebreu. Porém, vale a pena lembrar que tudo isso aconteceu após um período de muita decadência. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que havia a casa do sacerdote Eli. E o Eli, como sacerdócio, era um bom sacerdote, porém ele tinha filhos. E esses filhos o serviam. E serviam também a casa, o templo do Senhor. Porém, no tabernáculo, eles se prostituíam, traziam mulheres e, o pior de tudo, pegava a carne sacrificada, que era para sacrificar, e comiam em vez de sacrificar. Tocavam no sacrifício, se prostituíam, faziam coisas ruins e más diante dos olhos do Senhor. E isso não subiu às narinas de Deus de forma correta. É claro que após os pecados viria a consequência, e a consequência com certeza não seria algo bom, seria algo duro. Mas para a casa do sacerdote Eli foi pior ainda do que a gente poderia imaginar, porque os inimigos do povo de Deus adentraram ao povo de Israel e mataram os seus filhos, e o sacerdote Eli quebrou o pescoço quando se assentou em uma cadeira. Eli foi morto, seus filhos foram mortos, porém havia uma esperança. Samuel, a voz de Deus, a voz do Senhor, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E também era a resposta de uma mãe que chorava e queria muito ter um filho. Ora, esta mãe era Ana, que tinha uma disputa muito grande com Penina e que não podia ter filhos. Eram casadas com um marido e o seu marido era Eucana. Naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher. Então havia uma rivalidade entre as duas, porém Eucana amava mais Ana, porém Ana não podia gerar filhos. Porém, o pedido de Ana, o voto de Ana foi atendido e Samuel foi gerado. Porém, enquanto Ana pedia o milagre, Deus não dava. Mas quando ela disse, se tu me deres, eu vou devolver no altar. Ora, Deus precisava de um homem cheio do Espírito Santo.
e que fizesse com que a história de Israel fosse mudada em um novo tempo, em um novo estágio e um novo período. Talvez você que esteja vendo este vídeo está em uma nova fase, adentrando a um novo período, um novo ciclo de vida, e você está sentindo que coisas boas começaram a acontecer. Porém, a inveja está tomando força. É um ataque espiritual somado pelas forças das trevas às pessoas que olham para você e não conseguem suportar o seu crescimento. Porém, não há nada que possa impedir o agir e o mover de Deus quando o Senhor está na frente, quando Deus está na frente de batalha. Samuel foi escolhido para ser a voz de Deus, foi um fruto de um ventre que era seco, de uma mulher estéril. Isso quer dizer que quando Deus quer fazer, meu amado irmão, minha amada irmã, e a você que está agora adentrando esse canal, eu quero dizer para você, ninguém pode impedir o mover de Deus quando ele entra em ação. Foi isso que aconteceu. Samuel não se tornou apenas sacerdote. A Bíblia Sagrada diz que ele foi sacerdote, profeta e juiz. Ele era 3 em 1. Um homem dotado, cheio de habilidades, dons e talentos, mas que tinha o principal: intimidade com Deus. Ele agora vai se mover a pedido do Senhor para escolher e ungir um novo rei. E é aí que entra o centro cerne desta mensagem que eu quero trazer para você deste novo conteúdo. E o que seria? Israel se levantou. E depois do sucesso, das empreitadas, batalhas vencidas dos exércitos de Israel, acabou trazendo a glória para ele. Começou a ficar famoso, bem-sucedido, um homem poderoso com muito dinheiro, recursos e também, claro, vencendo reis, destronando tronos. Se tornou um homem poderosíssimo. Porém, ele permitiu que esta vanglória humana adentrasse no seu coração. E não para por aí. Ele deixou de buscar a Deus, sacrificou no lugar do sacerdote, ou seja, fez algo que não era chamado para fazer. E não só apenas isso, ele buscou na cartomancia, é isso mesmo, na adivinhação, saber do seu futuro. E aí, meu amado irmão, que o nosso amado Deus rejeitou ele. Rejeitou como pessoa, rejeitou como homem e rejeitou como rei. Ou seja, Deus começou agora a traçar um novo plano e também um novo tempo para Israel. Alguém que fosse temente ao Senhor. Afinal, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se alguém quer ser sábio, busque a Deus e temer a Ele de todo o seu coração. Há muitas pessoas, por exemplo, gente, que têm medo de ir para o inferno e por isso buscam a Deus. Mas aquele que é temente busca a Deus porque ama Jesus, porque teve um encontro real com Ele e fez com que Ele se tornasse o Senhor da sua vida. Isso é o mais importante. Não é temer o mal, mas é sim se revestir com o bem. Quando eu creio em Cristo, o sangue de Jesus me cobre, a sua proteção é sobre mim, a glória dele descende sobre mim, sobre a minha cabeça e, claro, sobre a minha geração, quando eu temo de todo o coração. Saul foi rejeitado e agora Deus vai até o campo para buscar alguém, para que agora se torne um homem segundo o seu coração. Para fazer o quê? A sua vontade. Para ser um rei que obedeceria a Deus, que fosse sujeito ao Senhor e que fosse bem-sucedido como rei, um pai, um marido e, claro, um governador que o povo realmente precisava. Então,
foi no campo. Foi lá no campo, no meio das ovelhas, que Saul foi achar alguém para substituir o rei que agora foi rejeitado. Davi foi o rei escolhido para adentrar e assumir esse trono no palácio real. E a pergunta que fica é: será que Saul, sabendo que isso iria acontecer, ficaria inadimplente? Deixaria de fazer algo? É claro que ele não suportou a possibilidade de ver a sua coroa ser tirada da sua cabeça. E não só isso, a Bíblia diz que ele começou a ser atormentado por um espírito que vinha da parte do Senhor, e só a harpa musical de Davi acalmava o seu espírito. Tem muita gente perturbada, muita gente atormentada, e só apenas o louvor, só apenas a música, só apenas a unção de Deus que pode acalmar essa pessoa atormentada. E era assim também com Saul. Porém, quando ele descobriu que o ungido do Senhor e escolhido por Samuel, desta vez era Davi, começou uma perseguição implacável, uma inveja terrível, a tal ponto dele desejar a morte de Davi. Porém, como eu disse antes, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Quando Deus escolhe, ninguém pode de maneira alguma se levantar e permanecer de pé. A justiça de Deus sempre será maior do que a justiça dos homens. Oh, glória! Aleluia! Queridos, e para não ficar só nas minhas palavras, se bem que estamos passeando pela Bíblia, saímos agora do Antigo Testamento, saímos da história que nós vamos ver em Crônicas, nós vamos ver também em Samuel, nós vamos agora para o livro de Salmos, que vai nos dizer o seguinte, Salmos de número 91 e versículo de número 10. Diz assim, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Olha só que coisa linda, gente. Eu vou repetir novamente. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, ou seja, a sua moradia. Nada, absolutamente nada de mal vai acontecer com você. A inveja não tem poder contra a tua vida. Versículo 11, porque aos anjos, ou melhor, porque aos seus anjos ele dará ordem aos seus... Olha só o que dizem, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Para quê? Guardem você em todos os seus caminhos. Ora, o Senhor, nosso Deus, se apegou com amor por nós. Ele nos ama de forma incondicional. Uma coisa você pode ter certeza, que por mais que o teu adversário, que é o inimigo das nossas almas, tem fúria da tua vida, tem fúria de você, Deus estará te cercando. Cristo, que é o nosso advogado, estará pleiteando as nossas causas e os anjos do Senhor darão ordem ao nosso respeito. Ou melhor, Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para zelar por nós, para cuidar de cada um de nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar você. Possa abençoar você, sua casa e sua família. Se você sentir no seu coração, coloque nos comentários. Coloque nos comentários os pedidos de oração. Nós queremos orar por você. Estamos em uma consagração de 21 dias. 5 estados brasileiros e mais 5 países estão juntamente em uma grande corrente conosco.
eu acredito em nome de Jesus que a tua vitória será garantida. E coloque nos comentários o seu pedido de oração. Se há uma causa, algo impossível, nós vamos estar orando com toda esta corrente no Brasil e no exterior. Há homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração que estão intercedendo, que estarão orando por você. Amém? Graça e paz e muita prosperidade, muita, mas muita prosperidade é o que eu desejo a você e vejo você aqui no canal. Até o próximo vídeo.